Esse aqui é o ACP, Apenas Caras Pensando. Hoje com o episódio de Relações Humanas em um Mundo Tecnológico. Estamos hoje sem o Leandro, mas estamos aqui com o Rafa. Rafa, muito bom ter você, muito especial esse tema. Nós já conversamos um pouquinho sobre ele no terceiro episódio. Como é que você está? Eu tô ótimo. É ótimo estar aqui também. A gente gravando episódios semanais, às vezes não vai ter um, às vezes não vai ter outro, mas o importante é a gente estar aqui, certo? E eu acho que a gente tem muito a contribuir. Infelizmente, nem tanto quanto se tivesse o Leandro, mas vamos dar o nosso melhor. Quando a gente deixa de ter um participante no episódio, a discussão às vezes perde um pouquinho de certas perspectivas, da unicidade de cada um. E eu acho que é muito interessante trazer justamente esse fator pessoal, esse fator humano, para as relações que a gente tem. Esse episódio veio para nós muito num contexto de como justamente o que cada um tem a contribuir importa muito. E como as pessoas estão tendo uma experiência, às vezes com as inteligências artificiais, com as redes sociais, integrando essas ferramentas, muito, às vezes, distorcida e muito impessoais e muito vulnerável para a nossa experiência. Tem uma questão que eu achei muito interessante, que eu vi num vídeo recente do Hank Green, do Vlog Brothers. Ele estava discutindo sobre como as mudanças tecnológicas sempre chegam muito vulneráveis para o usuário. Por exemplo, quando o rádio chegou, ele era mágico, ele era transformador, e ele afetava profundamente o psicológico de quem assistia aquilo. Conforme a gente está usando a internet agora dessa forma, usando as redes sociais e a própria inteligência artificial, que são duas revoluções que por si só já são muito recentes para o nosso psicológico, eu fico imaginando que a nossa vulnerabilidade de autoestima, da nossa experiência com esse tipo de conhecimento, é muito mágica às vezes, do quanto a gente acredita e vive uma experiência muito nova interna por conta disso. Com certeza. Inclusive, eu acho que assim, vocês já ouviram falar sobre o fenômeno das gerações, certo? Ah, tem os baby boomers, né? Ah, tem os millennials, ah, tem a geração Z, X, enfim. E eu acho que a gente sempre tem que pensar essas gerações pautadas na tecnologia. E eu sempre considero que países assim em desenvolvimento do terceiro mundo, a gente tem que considerar que essas gerações elas vieram um pouco atrás do que elas vieram no primeiro mundo, porque o PC ele não ficou popular no mesmo ano nos Estados Unidos e no Brasil. Os smartphones não se popularizaram e todos os jovens já estavam tendo smartphone na mão, crescendo com eles, tablets, smartphone, etc., no mesmo ano nos Estados Unidos e no mesmo ano no Brasil. A fronteira foi diminuindo, claro. Na minha época, eu acho que a gente, Danilo, pegou uma época que a tecnologia demorava um bocado, né? Muito mais que hoje em dia, sabe? Mas eu acho que a gente sempre tem que pensar que o preço até de entrada muda o quanto uma tecnologia se populariza, entende? E a gente não pode deixar de pensar como as gerações crescem pautadas na tecnologia, porque isso muda tudo. Uhum. Eu não sei o que é crescer fazendo trabalho de escola com inteligência artificial. Eu não tive isso. Enquanto o meu pai não sabe o que é crescer tendo um computador e a Wikipédia para fazer trabalho de escola, para ele na biblioteca. E isso afeta muito como a pessoa vive vários aspectos da sua vida. E eu fico pensando, Rafa, nessa jornada das pessoas com tecnologia. Tem uma história da minha infância que é em 94, quando lançou o Rei Leão. Eu assisti, eu achei o máximo, e eu me mudei para Boa Vista no ano seguinte. Eu morava antes no Rio. E no que eu mudei para Boa Vista, lá estava, mês que vem, estreia Rei Leão. Porque o delay para chegar a informação, para chegar o conteúdo nos cinemas, era evidente. O mundo não era tão integrado. E mesmo com uma capital, Boa Vista era Boa Vista, lá no norte de Roraima. Nesse contexto,
de tecnologia, eu acho que a gente vê o peso da renda e o peso da idade como fatores, às vezes, limitantes da nossa experiência com esse tipo de conteúdo, porque quando a gente pensa na discrepância que certas pessoas conseguem se atualizar, ter acesso a veículos, a instrumentos de informação, de inclusão tecnológica por conta da renda, a democratização desse acesso demora muito. A democratização das pessoas terem mais acesso, muitas vezes é pelo smartphone, hoje em dia. Muito mais do que um computador, o celular se tornou um instrumento muito mais importante do que um notebook ou um desktop mesmo, né? Absolutamente. Hoje em dia está virando uma habilidade de nível médio você saber navegar um Windows e navegar, criar pastas, sabe? Assim, e o smartphone ele traz uma praticidade. Tudo é meio mastigado. A maioria das pessoas tem smartphone e consegue resolver toda a vida por lá. Então, não tem contato com o computador porque não precisa ter. Pois é, nessa história, uma das coisas que chamou a atenção da gente nas nossas discussões para escolher esse episódio, vocês podem estar vendo, neste momento, muita mistura das pessoas com a tecnologia. A gente vê o aumento do uso das redes sociais, o aumento do uso da inteligência artificial como um fator que está levando a muitos acometimentos psicológicos. Pessoas que, infelizmente, já não estão mais entre nós por conta de adoecimentos relacionados a essa área. A gente está vendo muitos tipos de sofrimento psicológico grave de pessoas moldando sua personalidade, moldando suas vidas nas crenças que as inteligências artificiais estão trazendo para a vida dela, que são recursos que, às vezes, são muito feitos para serem pessoais, para serem próximos da nossa vida, mas que a gente não está acostumado a ter um filtro, a ter algum julgamento. Se a gente não tem uma experiência muito concentrada, muito mediada pela nossa racionalidade, pela uma experiência mais sóbria e menos crente nesse poder tecnológico, que essa tecnologia é capaz de nos informar, acaba que a gente facilmente distorce quem nós somos para caber nessa nova tecnologia. E isso é muito grave, né, Rafa? Com certeza. Eu acho que assim, eu trouxe a ideia da geração para falar o seguinte: eu dei o exemplo do trabalho, né, da escola, mas a tecnologia afeta a forma que a gente vive, de forma geral, sabe? Você vê hoje as crianças, por exemplo, jogando Roblox, ficando horas e horas e horas jogando Roblox. E antigamente o pessoal jogava um futebol na rua. Isso Uhum. muda a forma que você está sendo moldado como pessoa. Antigamente não se existia preocupação de tirar uma foto no ângulo correto para aplicar o filtro certo para ter o máximo de curtida. Isso não era uma preocupação. Eu não estou colocando julgamento de valor, eu não sou o boomer aqui falando que antigamente era bom. Eu estou falando que é um fato que as tecnologias que a gente tem influenciam a forma que a gente age. A gente pode pensar isso, por exemplo, com a ideia da fotografia, né? Fotografia, ó que velho. Chamando de fotografia ao invés de foto. Mas Uhum. antigamente, a ideia de uma foto era você registrar um momento. A foto ela trazia permanência. Era para você botar num álbum, era para você registrar. E hoje em dia, a foto já não tem mais esse propósito. A foto e o vídeo, enfim, é muito mais um instrumento, um conteúdo a ser postado. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você grava um vídeo num show, certo? Quantos de vocês não gravaram já vídeo em show? De vocês lá no show, gravaram um vídeo do cantor cantando ali, só virado para ele, sem você, e postaram na rede social. Quantos de vocês reassistiram esse vídeo? E ficaram assim, nossa, deixa eu ouvir, né, o Bruno Mars, no show que eu fui lá do Bruno Mars, cantando essa música dessa minha gravação. Eu nunca fiz isso. Eu já gravei várias vezes, tá? Eu nunca parei para ouvir uma música dessa, porque se eu quero ouvir aquela música, eu vou ouvir a versão, ou a versão de estúdio, ou a versão da gravação profissional do show.
Eu não vou ouvir a minha. Então é algo que eu fiz única e exclusivamente para postar na rede social. Não tinha o propósito de ser guardado para prosperidade. Era só a prova de que eu estive ali no máximo. Entendeu? Sim. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, porque isso molda a forma que a gente age. Uhum. Sim, a nossa experiência é moldada por o quanto a gente está de fato ali, de fato imerso. E pode soar que é a mesma coisa, que não, eu estou filmando, mas eu estou ali. É muito diferente. É muito diferente a nossa concentração, a nossa experiência. É a mesma forma de você estar conversando com alguém usando o celular, ou não. Pode ser equivalente para quem está falando, mas para quem está ali recebendo isso, é uma coisa igual, mas mesmo para quem está falando, usando o celular, não é a mesma coisa. A troca, o ambiente, tem muita coisa de psicologia ambiental que mostra o quanto nós estarmos realmente livres, não mediados por outras experiências no uso de certas experiências, de certas tecnologias, de certos contextos, melhora nosso engajamento. Trabalhar só focado no trabalho importa muito, afastado do celular. Quando a gente está falando sobre estar com os filhos, estar com nossos pets, eles sentem quando a gente está usando o celular junto com a experiência com eles, e eles reclamam. E é muito notório o quanto, nossa, isso às vezes foi uma experiência muito mais legal, porque eu estava com os dois pés ali, durante um show, durante um teatro. Nossa, é outra coisa. É realmente outra coisa. A gente tem experiências que realmente não são replicáveis. Hoje em dia a gente consegue até tirar umas fotinhas da Lua que são legais, mas mais ou menos. Mas eu ainda serve de exemplo. Quando você está vendo uma lua cheia, gigante, bonita, é o tipo de experiência que não tem muito como se registrar. Você tinha que estar lá. Inclusive o show, eu acredito muito que é isso, porque pensa, você paga caro para ficar cercado de um bando de gente, certo? Vai estar em pé, você vai estar desconfortável a maioria das vezes. É, Você vai ver ao vivo? Vai, mas provavelmente não vai estar tão perto, né? Não vai ser o melhor ângulo. Então, a melhor experiência de ver uma música, de fato, seria pela TV, ou se fosse, assim, uma coisa muito pequena, que normalmente os shows não são, muito exclusiva. Mas o show é uma experiência. É legal você estar junto de muita gente que curte a mesma coisa que você, tá naquela energia, e é o tipo de coisa que o vídeo não replica. Sim, e que você filmando, a chance de você estar interagindo com outra pessoa é muito pequena. É Uhum. muito outra coisa. E muda o papel das coisas, porque eu sinto que o Rafa trouxe como ideia, me vem muito a ideia de foto como conteúdo e não foto como memória, foto como um marco, como uma até um rito, tipo, eu vou lembrar disso no futuro. E também vem a nostalgia, a saudade de imprimir foto, de ter álbum de fotos, de ter tipo, nossa, isso aqui foi a minha época do ensino médio, do ensino fundamental. Não, isso aqui foi essa fase da minha vida. Hoje em dia são poucas as pessoas que fazem esse tipo de acervo pessoal, e muitas pessoas utilizam só as redes sociais como memória, o que é um risco enorme. E assim, o quanto você vai ficar reassistindo e revendo o seu próprio conteúdo nas redes? Eu acho que isso é uma experiência. É muito fácil nós não termos lembranças depois, porque tudo se torna muito efêmero e tudo muito passageiro, igual as redes sociais. Vamos trazer agora para a CP, Uhum. e a gente tem a ideia do aqui e agora como sendo algo saudável. Então, na própria clínica, quando a gente pensa o passado do cliente, a gente pensa o passado da pessoa que a gente está atendendo, é como ele se apresenta no aqui e agora. Porque o que importa para a gente é o aqui e agora. E aí eu fico pensando o seguinte: o quanto é útil essas fotos, essas postagens? O quanto isso vai importar daqui a 3 anos? E aí você está se roubando de momentos para você fazer as curtidas ali. Porque quando você está
pensando na melhor postagem possível, você não está tão ali naquela experiência. E nesse papel, nessa situação, você está vivendo num constante futuro, numa constante postagem, porque a postagem não acaba em si só. Ela dura, vamos lá, no Stories, dura um dia. E nesse um dia vai ter curtidas, vai ter mensagens, e aí quando você faz a postagem aí chegou uma mensagem. Aí do nada você saiu do rolê para ficar respondendo as mensagens que chegaram, como é legal o momento que você está vivendo. E aí fica uma coisa interessante parece que a gente nunca pode estar ali, existindo no lugar naquele momento, né? E é assustador o quanto isso mexe com a gente. Porque imagina postar algo que você acha extremamente interessante e ninguém comentar nada. Ninguém responder nada. E na teoria não tem problema nenhum nisso. O ruim é que a gente associa, nossa, isso teve valor por curtidas, por comentários, por engajamento. E isso é legal. Ter esse tipo de experiência é nossa experiência cultural, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é que quando a gente associa o nosso valor enquanto pessoa a esse tipo de métrica, a nossa autoestima vai sendo alterada. A gente vai se distorcendo. E nas redes sociais, até no próprio YouTube, em plataformas de vídeo, você ter curtidas, você ter esse tipo de métrica é muito bom quando a gente tem, mas é péssimo quando a gente não tem. E quando a gente se pergunta, às vezes, entrelaçando com o início do episódio, para IA, sobre formas que a gente pode melhorar e crescer enquanto pessoa, formas que a gente pode gerar um conteúdo cada vez mais interessante. Quando a gente casa essas duas coisas, a gente tem um prato cheio para inadequação, para a gente se distorcer e, infelizmente, a gente tem popularidade como fonte de renda e o sonho de fonte de renda para muita gente. Pô, legal que isso possa ser uma profissão, mas é muito triste quando a gente tenta sempre se moldar para caber na popularidade e a gente vai se desfazendo enquanto sujeito. E assim, se vocês duvidam do poder disso, gente, saiu um vídeo do Felca recentemente falando disso. Um vídeo chamado Adultização. Eu acho que assim, ele já tem no próprio vídeo, ele fala dos riscos do conteúdo ali, ele dá os avisos de conteúdo, que são conteúdos pesadíssimos, tá? Ele deixou claro o ponto que dinheiro também, ele fala bastante de dinheiro, mas é importante a gente lembrar que popularidade por si só faz as pessoas fazerem coisas muito intensas e muito ruins, tá? Porque, por exemplo, quando a gente pensa num bully na escola, ele não tá ganhando dinheiro para praticar bullying, mas ele fica popular e ganha um poder. Porque popularidade por si só é um poder também. Então, eu acho que pensar só dinheiro, dinheiro importa. Mas se a gente pensar só no dinheiro, a gente diminui a conversa. Porque as pessoas fazem coisas por mais que dinheiro. Então, Pois é, voluntariado já é uma parada que as pessoas fazem, se importam pra caramba e não dá dinheiro nenhum, né, Rafa? exato. E assim, inclusive, tem gente que faz voluntariado para falar que faz voluntariado, entendeu? E assim, tá ótimo. Continue fazendo, tá? Não tô te julgando. Mas, assim, se você tá ajudando alguém, faça pela sua razão e tá ótimo. As pessoas fazem as coisas por muitas razões. Mais do que por dinheiro. As pessoas vão muito longe por outras razões. Entendeu? Gente, dinheiro não existiu sempre na humanidade. E as pessoas já fizeram muita coisa por outras razões. Entendeu? Esse vídeo deu muitas repercussões. É chamativo, é muito interessante, é muito bem feito. O contraponto que eu vejo na internet é que, nossa, tem várias criadoras de conteúdo que eu sigo que também já estavam falando disso, já falavam disso antes. Principalmente mulheres negras. Já falando, nossa, esse homem é uma coisa deliciosa, né? Que aí você vai lá, fala uma coisa e todo mundo, uau, que incrível, que poderoso, ó grande homem, obrigado pela notícia. E quando elas estão falando, eu sinto que isso chegava de frente para as pessoas. Porque, infelizmente, o local de quem fala importa.
Por questões de lugar de fala e por questões de conhecimento de causa, mas principalmente pelo poder de ser homem, sabe? É incrível como eu, no meu próprio relacionamento, saindo com a Luísa, tem momentos que ela explica alguma coisa e as pessoas às vezes não dão tanta bola, não compreendem, e a pessoa fala, não, moça, então, ela tá certa. Ela disse exatamente isso aqui, ela tá dizendo isso. E de repente a coisa vai. E é muito assustador o quantas informações, o quanto certas coisas são perdidas por uma desqualificação que é natural que aconteça, que é comum acontecer, por mais que não tenha nada de comum, de natural nisso. Isso foi construído por nós, foi construído por nossa cultura. Então, é um vídeo necessário, é um vídeo muito importante, e é bom que isso esteja chamando a atenção e causando o efeito que está causando, mas, assim, é muito interessante que tem aquela coisa, como um fenômeno nos faz pensar em tanta coisa associada a ele, né? Eu acho que isso é uma prova também de como a popularidade, por si só, importa. Que o Felca também é muito popular. É um youtuber muito popular. Eu não conhecia ele até o início desse ano, na verdade, mas assim, eu também sou meio vovô do YouTube. Eu tava lá, eu capinei o lote do YouTube, né? Em 2006. Então eu sigo umas pessoas meio, meio antigas. O fato dele ser popular trouxe isso à tona e hoje em dia tá começando a ter até a ideia de PL para mudar isso. Então você vê como o fato de ele também ser popular ajudou nisso aí. Ele não usou dinheiro para isso virar uma PL. Ele usou a popularidade dele para trazer à luz um problema que ele considera sério, e que é sério. Mais cedo, antes de gravar o episódio, sobre quem decide isso. Certo? Porque as tecnologias, elas mudam. E aí, por exemplo, uma coisa que todo youtuber fala é: mudou o algoritmo. Agora eu vou ter que aprender, mudar meu conteúdo, vou ter que aprender a navegar esse algoritmo. Então, você tem quem decide como o algoritmo funciona. E dois, no caso das inteligências artificiais, você tem, por exemplo, o Grok, que é a inteligência artificial do Twitter, que o Elon Musk já falou claramente: eu vou mexer no Grok para ele falar mais coisas específicas. X. Certo? Então, assim, a gente já tem que começar a pensar nas inteligências artificiais como uma ferramenta que pode ser mexida. Por enquanto, ela é rudimentar o suficiente para pegar bases de dados e compilá-las. Isso tem o seu... A gente já sabe que isso também tem os seus limites de, por exemplo, se a gente tem uma sociedade, uma base de dados que é majoritariamente racista, ela vai ser mais racista. Se ela vai ser mais machista, ela vai ser mais machista. O robô vai reproduzir o que está na maioria dos dados. Só que agora a gente tem que pensar o seguinte: vai se selecionar de onde se tira esses dados. E aí a gente começa a ter um robô que fala só o que quem criou o robô quer que você escute. Num contexto onde isso vai chegar para a gente profundamente livre, profundamente não com bloqueios psicológicos treinados. O Grok foi um exemplo bem trazido. Eu via agora há pouco memes sobre a diferença do GPT-4 para o GPT-5, do ChatGPT. O GPT-4 tinha uma pessoa falando sobre: eu consegui a aprovação no curso de enfermagem. E o GPT-4, nossa, que legal, feliz que você está indo para a área da saúde, que seja uma experiência maravilhosa. No GPT-5 ela mandou a mesma informação. O GPT-5, tipo, que bom que essa é uma carreira que você está buscando e você conseguiu. Existe um molde, existe um treinamento e existe uma experiência que a tecnologia vai nos proporcionar. Não existe neutralidade em lugar nenhum. Nem dentro da gente, nem nas redes sociais, nem nas inteligências artificiais. O ponto é a gente ver como é que isso está na nossa objetividade, porque uma outra experiência análoga a isso que eu vi recentemente foi de amigos que foram no nutricionista e eles tinham uma máquina que mediam a idade deles. E para um amigo deu mais velho, para um amigo deu mais novo. E para o que sentiu que a máquina disse que estava mais novo, ele se sentiu cada vez mais
poderoso, cada vez mais vigoroso. E por mais velho, deixou ele pensando sobre, tipo, nossa, o meu corpo não está tão bem cuidado, o que está acontecendo? E na prática, qual é a métrica para isso? O que isso significa? Porque a máquina parar, olhar para você e dizer sua idade corporal, significa o que na prática? O que é a idade corporal enquanto conceito? Me vem à cabeça até o que o Rafa já trouxe em outros episódios sobre QI. Pô, QI vai dizer sobre que tipo de inteligência, que inteligência, o que ele está dizendo com esse número. E isso muitas vezes é usado como instrumento de desqualificação da sua experiência, uma experiência que vai destruindo a nossa autoestima, e é muito fácil a gente comprar a ideia de que, eu não sou bom o bastante, por tudo que é vendido para a gente de inadequado. E esse contexto de redes sociais e de IA se torna mais um, né? Nós temos métricas que são úteis de forma geral, ok? E, de novo, a medicina, ela tem que atuar numa média. Ela não pode atuar assim, é o que cada um vai. Não. Quando ela cria uma máquina, ela vai precisar que a máquina tire uma média. Só que aí, é por isso que é importante sempre ter um médico por trás para ele te falar, olha só, isso aqui para você, e eu acho que indica X, Y, Z, dado o seu histórico familiar, dado a sua idade, enfim, as suas condições fisiológicas, isso pode ser preocupante ou não. Então vamos lá. Quem é homem, já teve em algum momento da vida, pensou sobre a testosterona no corpo? Qual o meu nível de testosterona? E a gente tem um gráfico na internet hoje em dia, uma tabela, que fala se você tem tantos anos é para você ter tanto de testosterona. E assim, gente, não é assim que funciona. Especialmente hormônio. Quem é da área da saúde sabe que hormônio, se tem uma coisa que é complexa, não, não previsível, é hormônio. Se você é um homem que está saudável, não está tendo problemas, vamos dizer, de performance sexual, não está tendo problemas de desenvolvimento, não está tendo nem, sabe, nenhum problema de saúde, aí você vai lá, fez um teste e a sua testosterona está abaixo do que aquela tabela disse que era para estar. Você acha que o médico vai olhar para isso e vai falar, preocupante, vamos tirar isso? Não vai, entendeu? Porque não tem porquê, não faz sentido. Só que a gente que não entende disso, a gente olha para aquilo e acha preocupante. E aí se convence, cara, que eu sou menos homem, porque eu tenho menos testosterona no corpo do que o Danilo. Vamos lá, o Danilo é mais velho que eu e ele tem mais testosterona no corpo que eu. Meu Deus, eu tenho que resolver esse problema. Sendo que o meu corpo não apontou nenhum problema, nada indica problema algum. Uma máquina disse que indicou um número e eu transformei esse número em um problema. Muito boa a sua fala. Eu fiquei pensando no poder do profissional de saúde. A gente discutiu já, Rafa, muito no segundo episódio, o papel do diagnóstico para as pessoas. O quanto ele importa para quem está recebendo, para quem está passando. E redes sociais, acho que elas provocam discussões sobre quem nós somos, os transtornos que a gente pode ter, a forma que a gente está vivendo. Eu tive uma conversa uma vez com uma pessoa que ela me passou, nossa, você acredita que meu psicólogo nunca falou para mim sobre transtorno psicológico? E eu sempre quis saber. Eu não fazia ideia. E eu fiquei tipo, nossa, que coisa. E ela virou para mim e falou, é uma coisa que eu só vi nas redes sociais. Eu falei, caramba, a sua experiência foi essa, foi mediada por essa tecnologia. E em compensação, é muito fácil nós termos trabalhos de atendimento clínico só focados em só tratando o transtorno. Então, o quanto é a subjetividade, é ver o sujeito como um todo, é corresponder às demandas que o paciente traz como deles na clínica, dê espaço para ele se colocar como algo crucial, porque aquele é um espaço que a pessoa já está pagando, é um espaço que ela tem para ser livre, e já é tão difícil a gente ter uma experiência de liberdade confortável em algum lugar. Então, que seja ali, que seja na clínica. Associando isso tudo com o tema, eu fiquei pensando, Rafa, o quanto as condições de valor, como esse conceito seria escrito hoje, num contexto tecnológico, quanto
seria acrescido, quanto seria debatido por conta dessa experiência cultural nova, né? Demais. Para a gente considerar que nós temos valor, a gente tem que cumprir certas condições. Então, a gente já deu o exemplo aqui, né, Danilo, de para o homem, vamos dizer, ele cai no chão, se machuca e começa a chorar. Meu pai engole o choro porque homem não chora. Você reprime esse sentimento de angústia, de dor e a expressão da dor, que é o choro. E você aprende que para você merecer o afeto e para você ser considerado um membro valoroso daquela sociedade ou daquele grupo, você tem que cumprir a condição. Isso é a condição de valor. E agora olha só que legal. A gente tem uma métrica para isso. São as curtidas e os compartilhamentos. Olha que divertido. Olha que simples, né? Nada de fácil. Eu fiquei pensando aqui nos debates que as pessoas às vezes cometem erros na internet, porque todo mundo é humano, e a pessoa pede desculpa. E a pessoa responde abaixo, tipo, seu perdão não foi verdadeiro. Gente do céu, eu entendo que tem certas pessoas que são muito falsas e tudo mais, mas é muito estranho esse jogo da gente poder afirmar o quanto verdadeiro é a experiência do outro num contexto de performance, que tá todo mundo performando online, querendo ou não. Ah, eu tô tentando ter a experiência mais legítima possível minha. Eu tô entregando tudo de mim. Em primeiro lugar, cuidado, porque isso é muito vulnerável. É muito fácil da gente, nessa tentativa da legitimidade, se machucar muito. E, ao mesmo tempo, se você está tendo essa busca de validação da sua experiência online, quanto poder você está entregando para o outro? De dizer para você que você não importa. Então, eu acho que a gente precisa ter condições e coragem de, tipo, não, eu tenho valor independente disso. Eu sou uma pessoa e por isso basta, e por isso eu já importo. Não vamos entregar esse poder para o outro. Meu Deus, isso é muito difícil. Que medo. Meu Deus do céu. Imagina se as pessoas descobrissem que até ano passado eu colecionava cartinha de Pokémon, bicho. Eu, hein? Isso ia ser muito constrangedor. Pois é, e eu sinto que tem um ponto da nossa apresentação virtual, tanto aqui no podcast como em outros contextos, que é tipo, a nossa vida profissional e pessoal se mistura muito. A gente tem que vender uma personalidade para as pessoas, a gente tem que se comportar como um ser humano e dar chance às pessoas fazerem parte da nossa vida no que a gente se sentir confortável. Mas uma coisa que eu sinto que é muito mais livre é toda experiência não mediada por tecnologia, eu consigo ser mais bobo, mais brincalhão, mais confortável, porque isso não vai deixar uma pegada virtual, isso não vai deixar uma marca. Eu tenho afilhados, eu tenho crianças na minha vida, por mais que eu não seja pai, é muito interessante o quanto já existe um cuidado desses familiares, por eu não vou colocar essa foto online, porque não precisa. Não, isso aqui vai para cima da família. Isso aqui. Eu não quero que ele, pessoa tão nova, já tenha uma presença, um rosto, uma coisa já virtual tão intensa. Porque não faz parte da vida da criança, mas a criança já sabe, nossa, vi uma foto sua. Nossa, eu vi você nas redes sociais. Olha você aqui e mostra para a criança a tela. Ela já tem uma experiência online, por mais que ela não tenha controle dessa experiência. Quanto o vídeo do Felca mostra isso e o quanto nós pensamos nas nossas experiências com o consentimento, mas o consentimento sobre a experiência do outro, principalmente uma pessoa outro vulnerável, idoso ou criança, ou até PCDs mesmo, como algo que não precisa ser perguntado. Isso é sério. E junta isso, esse comportamento que a gente está tendo de exposição e de confiança nas redes, eu acho que dando um passo para trás, o ser humano não gosta de não ter certeza. É muito desconfortável. A gente responder não sei para alguma coisa é muito desconfortável. Eu acho que é por isso que tem tanta gente falando tanta besteira por aí, inclusive. Porque a ideia de você não saber algo é assustadora.
E aí você junta isso com máquinas que parecem colocar um número em tudo, quantificar tudo da vida. E aí, bom, é só eu completar o score, né? Eu entro numa máquina, ela fala a idade que meu corpo tá, a idade das minhas células, que normalmente é como falam, né? Eu malho, eu vou ter um score de malhação, sabe? Uma pontuação de malhação. Eu vou dormir, meu relógio vai falar a pontuação do meu sono. Isso, inclusive, está gamificado ao ponto que literalmente tem um jogo chamado Pokémon Sleep, né? Verdade. Que você ganha mais pontos se você dorme melhor, seja lá o que isso significa, né? Enfim, a gente acaba terceirizando a responsabilidade de se autoanalisar, pensar nos seus atos, né, se são bons ou são ruins. É confortável até certo ponto isso. Porque é difícil mesmo você pensar no que é bom pra você, você questionar se tal coisa vai ser aceita ou não. E quando tem um número atrás, putz, fica fácil, né? Só que isso vem com preço. Existem experiências de tecnologia que são até úteis e são importantes para a gente. Por exemplo, pessoas com problemas de saúde que precisam ser monitorados, existem vários acessórios hoje em dia de vestíveis que você consegue ter um acompanhamento mais fácil. Minha avó tem um adaptadorzinho do controle da diabetes que ela passa o scanner e diz como é que está a glicemia, com uma precisão muito boa, muito equivalente. Então, acho que não é para a gente vamos para as cavernas e vamos negar a cultura. Tipo, a gente precisa existir, gente. Não vai ter como ignorar essa existência. E o próprio podcast mesmo, as nossas artes são de inteligência artificial. O nosso conteúdo, não. Essa é a diferença. Eu acho que é a gente conseguir utilizar os recursos que a gente se sentir confortável, porque todo mundo na nossa cultura vai utilizar. Então, você se sentir excluído só vai ser um atraso de competitividade. Mas eu sinto que é não deixar isso ser tudo na nossa vida e determinar quem nós somos e poder dizer não para essa experiência de vez em quando. Poder olhar para aquilo e falar: não, isso está errado. Eu acho que poder dizer isso é uma coisa bem necessária. E a gente com certeza vai querer contratar um artista. A gente só tá sem o dinheiro pra fazer isso agora. Tanto que, para chegar, a Uhum, gente nunca fez nenhuma publi, tá? Tipo assim, se a gente fez uma, foi muito. Entendeu? A gente não é de fazer uhum, publi e tal, porque a gente tá fazendo. Até porque a gente quer que o engajamento seja natural, sabe? uhum. E. Mas toda ferramenta tem que ser compreendida como tal. E tem que ser compreendida dentro dos seus limites. E isso tudo, gente, tudo. O nosso primeiro episódio, a gente fala do DSM-5. É um livro. Se a gente pega o Uhum. DSM-5 e você começa a ler, você tem todo tipo de psicopatologia do mundo. Eu te garanto que você vai lendo e você vai falar: Meu Deus, isso aqui tá me descrevendo 100%. É isso. Para a maioria. Só que aí o que acontece? Essa é a importância de você ter o apoio profissional. Você, naquilo que for feito, que você for fazer. Agora, se você for, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa acadêmica utilizando o ChatGPT, ele vai inventar a fonte, porque ele não serve para isso. Ah, eu quero fazer um quadrinho de ChatGPT. Não é para isso que ele serve. A gente vai ter que usar a ferramenta pro que ela é. E, infelizmente, é muito marketável e é muito assim para investimento, para você vender a coisa para os investidores e tudo mais, você falar que a sua coisa faz muito mais do que ela de fato faz. Entender, eu acho que é importante a gente entender, a gente sempre ter esse viés de essa isso aqui está sendo vendido para mim. Então, vamos pôr um pouco de, sabe, de dúvida em cima do que está sendo vendido, porque uma coisa que eu ando vendo muita frustração, Danilo, não sei se você anda sentindo também, eu ando tendo muita gente que se aproxima de mim perguntando quanto tempo vai durar e qual vai ser o resultado da terapia. Anda tendo isso também? Eu estou tendo uma experiência muito curiosa. As pessoas estão tendo seguranças de eu quero testar como eu fico sem a terapia.
por um mês. E te digo, e eu sei que nesse um mês, ok, se a pessoa estiver pronta para alta, beleza. A pessoa sabe onde eu tô. Você tem meu contato e eu não questiono. Você quer ter alta? Tudo certo. Tá aqui, você sabe onde eu fico, me manda mensagem caso você precise. Tô torcendo por você. Porta sempre tá aberta. Mas eu vejo que, na verdade, muitas pessoas estão simulando a terapia pré-terapia, botando num organizador de texto ou botando numa inteligência artificial o que ela quer dizer para preparar a fala dela. E isso eu tô achando, tipo, é interessante no sentido de a pessoa precisa de uma validação do que ela vai trazer em terapia previamente. E isso eu acho que é um movimento de busca de ser digno, uma busca por ser válido, de reconhecer que é uma relação que importa, então ela quer corresponder, o que é bonito em alguma esfera, mas eu acho que não precisa. Eu acho que realmente não precisa. Eu acho que as pessoas podem ficar à vontade, ou mais à vontade que elas conseguirem. Porque também tem uma coisa que a máquina não às vezes consegue entregar como vivência, como experiência, que é a pessoa precisar confiar em mim para mudar. A pessoa vai precisar confiar na nossa relação para crescer. O quanto ela quer. E isso, quanto tempo vai demorar? Ou quanto tempo ela precisar. E quem determina o tempo é o paciente, não o terapeuta. Esse aqui é o segredo. O segredo de quem busca a pergunta que o Rafa trouxe, de quanto tempo vai durar a terapia. Na prática, quem tem a resposta é o paciente. Ele pode não saber ainda o valor disso, ou a quantificação disso, quanto vai ser. Mas se tem alguém que tem a resposta, não sou eu, é ele. E assim, o quanto a gente se acostumou como sociedade, sabe? De o marketing de tudo muito ágil, de tudo, assim, promessas que não serão necessariamente cumpridas, de a gente tentar estender isso para a área da saúde. Gente, nenhum médico que se preze vai te dar a data de validade para um tratamento. Você vai estar curado no dia tal. Isso não existe. O médico pode, olha, veja bem, você está com uma infecção bacteriana. Este antibiótico que a gente vai usar nesse momento, ele será usado por 7 dias. Nesse período, o esperado é que no quarto dia já esteja aparecendo melhoras de sintomas e aí no sétimo você já está bem. Caso não esteja bem, você volta para a gente checar outro antibiótico. Qualquer médico que se preze, ele fala assim. Ele não vai falar para você, não, toma esse aqui, vai estar bom. A área da saúde não funciona desse jeito. E anda sendo muito angustiante para as pessoas. A gente fala isso. A gente fala, cara, eu não sei quanto tempo o seu tratamento vai durar. Eu não tenho como prever isso. Eu acho que tem muito a ver com a gente querer essa facilitação da vida. O cara às vezes entrega o negócio feito de chat GPT, né? Esse aqui é o meu quadro psicológico, tá? Como se isso fosse te auxiliar em alguma coisa. Ou, olha só, isso aqui, ó, minha escala de não sei lá o quê, fiz o exame online da minha escala de ansiedade. Teste online. Tá falando que eu tenho tanto do score de ansiedade. Gente, isso não me diz nada. Isso me diz que a pessoa tá ansiosa com a ansiedade dela. E até, pô, quantas pessoas no Brasil têm depressão? Quantas pessoas no Brasil têm ansiedade? Ela me dizer que ela tem ansiedade, ótimo. Ela dizer que tem depressão, ótimo. É igual a de todo mundo? Não. Cada um vai ter uma experiência com um transtorno bem diferente. Rafa, eu pensei que a gente poderia ir encerrando, mas eu tô com uma última ideia para cá, que é toda nossa experiência enquanto ser humano, é válida. Mesmo os fracassos, mesmo as angústias, sabe? E eu sinto que nesse mundo de chat GPT, de redes sociais, a gente está cobrando da gente uma perfeição enorme e uma certeza. E o valor da dúvida é ótimo. O valor do perceber aonde a gente sofre, como a gente sofre, importa bastante. Por mais que sofrer e que ter dúvida não é agradável, mas tem seu valor. Então, não fique confortável só com a certeza. Fique confortável com o crescimento, às vezes, da expansão de consciência que a gente tem sobre a gente, que o quanto o nosso valor enquanto pessoa está para além do que os outros e a máquina enxergam, e que a gente pode
ter uma experiência mais leve, mais livre, mesmo que a tecnologia ainda exista. Eu não acho que necessariamente você fique confortável na incerteza. Vai ser desconfortável. Só que aí eu trago o questionamento que é o seguinte: nos Estados Unidos é muito comum você ter pessoas que são viciadas nos painkillers, né? Analgésicos. Isso. Vício em analgésico nos Estados Unidos é muito comum. Eu acho que tem muito a ver também com o sistema de saúde deles, que eles não podem ir muito no hospital, é caro, e acaba que o analgésico vem como uma solução. E aí o que acontece? É dor, é desconfortável? É. Mas o analgésico tem o seu custo. Para você barrar a dor, para você parar o desconforto, você pode acabar se viciando no que seria a cura percebida, certo? Só que ela traz um preço. E aí o que eu te pergunto é isso. Será que esse preço vale a pena? Vale a pena se viciar em analgésico para você não sentir dor? Ou será que às vezes o desconforto da dor é preferível ao vício, ao analgésico? Porque é muito viciante você não ter dúvida. Caraca, Rafa, você falou disso. Eu acabei de lembrar. Tem um artigo que fala sobre como o uso crônico de analgésicos leva a uma redução da empatia. Então, tipo, tem tudo a ver mesmo. Chocadíssimo quão brilhante você foi. Na mosca, cara, na mosca. É chato. E a gente tá acostumado, eu acho que a gente vive, sabe, Danilo, num ritmo tão desgracento, que inclusive vai ser um dos próximos temas, né? Salvo engano, o próximo, que vai ser sobre o quanto vale a gente sacrificar nossa saúde mental, a gente ter dinheiro, pra gente comprar as coisas, né? E eu acho que a gente acostumou a ideia de sofrer e aí comprar algo para parar o sofrimento. Acho que a gente, como sociedade, a gente se acostumou tanto com isso que a gente não tá mais aceitando as incertezas mais, sabe? Eu acho que a gente busca a todo custo sanar incerteza, dor, sofrimento, tudo. É um problema a ser resolvido. Sendo que às vezes não é. Às vezes a incerteza, a dor, o desconforto, eles fazem parte. É pra você tá. É uma coisa que eu me percebo repetindo muito em terapia, tá? Muito comum eu Uhum. ter que falar assim, é normal você estar desconfortável, assim. É como se a pessoa assim, caraca, aconteceu um absurdo na minha vida e olha que loucura eu ter ficado mais de um dia desconfortável, com dor, triste. É, é pra tá. Sim, não estar bem também é uma experiência possível, humana e talvez a esperada em certos contextos, né? Seria estranho se eu não tivesse, eu acho, Uhum. inclusive. Então acho que é isso, né, Rafa? Algo mais? É isso. Acho que ficou um pouco difuso, Uhum. talvez, esse episódio. Uma amálgama de ideia. Acho que a gente deixou um pouco a ideia fluir, mas eu acho que é bom, às vezes, também. Não seguir Uhum. tanto um roteirinho. Gostei também, Rafa. Então, tudo de bom, pessoal. Boa semana. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.